Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o Rede de Olhares, aqui na UX TV, o canal de identidade. Nós que também somos parceiros do canal Futura. O programa hoje começou com essa belíssima apresentação das crianças e adolescentes do Centro Educativo da ENCA. Tudo bem, gurizada? Muito legal a apresentação de vocês. Eu já vou querer perguntar direto para a professora. Esqueci de pegar o microfone. Janaína, tudo bem, Janaína? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa noite. Você é a professora dessa gurizada? Sim. Como é que funcionam as aulas deles? Bom, as aulas são toda sexta, né? O turno inverso da aula deles. Daí eles têm atividades de circo nesse dia, que é na sexta-feira. E eles estão há 1 ano e meio já treinando circo uma vez por semana. Uma vez por semana? Isso. Você está de parabéns, porque eles estão muito bem ensaiados. Muito obrigada. O Rede de Olhares hoje trata de um tema delicado, mas porém muito importante. No dia 12, nós antecipamos esse programa, porque no dia 12 é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E esse hoje é o tema que nós vamos debater junto com os nossos convidados para ver os dados, ver como é que anda os índices de trabalho infantil no Brasil. Você estudou a questão do trabalho infantil, principalmente em Caxias do Sul, né? Como é que você vê? Como é que foi essa sua experiência? Boa noite. Boa noite. Bom, foi isso mesmo, né? Eu fiz uma dissertação de mestrado, uma pesquisa sobre a utilização da mão de obra de crianças nas indústrias em Caxias, bem no início do processo de industrialização, lá no final do século XIX e as primeiras 2 décadas, principalmente, do século XX. E o que a gente encontrou foi uma quantidade bastante expressiva de crianças fazendo parte da mão de obra, né, nessas primeiras oficinas que foram se transformando em indústrias, né, durante esse período. Tem casos, quando a gente consegue quantificar, a gente encontra casos, em algumas épocas, de 25% de crianças, chegando até a mais da metade do corpo de trabalhadores menores de idade. Miriam, às vezes no nosso dia a dia passa desapercebido, mas essa é uma realidade muito presente na nossa cidade, né? Como disse o professor, realmente, o historiador, realmente faz parte da cultura caxiense, né? Da nossa cultura aqui da região. Porém, Caxias, penso que em razão da rede da criança e do adolescente, que é bem fortalecida, já superou em muito essa questão do trabalho infantil, apesar de ele ainda existir. Muitas vezes na invisibilidade, né? Nos fundos de quintais, né? Temos algumas situações assim. Hoje, em razão de todo esse trabalho, nós temos no Cadastro Único registrados 112 casos ainda de trabalho infantil e tem chegado algumas situações via denúncia do Ministério do Trabalho. Quais são realmente os fatores que levam ao trabalho infantil? É realmente a questão da pobreza, da necessidade, ou tem mais alguma coisa cultural no meio? Olha, Marcos, tem a questão cultural, sim, e tem a questão financeira também, né? A questão cultural naquela questão em que os pais alegam assim, eu trabalhei desde os 9 anos e estou aqui. Né? A questão financeira, naquela questão em que a criança e adolescente precisa ajudar na questão financeira dentro da própria casa, né? Então, realmente é necessidade, né? É necessidade. E aí a questão é muito mais delicada e muito mais complexa, né? Exatamente. Fazer, por exemplo, os pais poderem ter autonomia de emprego e não deixarem os seus filhos trabalhar, mas a questão é muito mais complexa. A nossa equipe de reportagem vou convidar vocês para assistirem agora. A gente foi até a CDL, a gente fez uma reportagem com algumas entrevistas e algumas crianças que estão fazendo um projeto bem bacana. Vamos conferir agora. Qual que é a proposta do projeto Pescar através do Jovem Aprendiz aqui em Caxias do Sul? Nada mais é do que prepará-los para o mercado de trabalho. Nosso foco é na área do comércio. A CDL já tem o projeto Pescar há 3 anos, né?
e junto com ele, então, todos os benefícios que o jovem tem, além de uma qualificação de 11 meses, em contrapartida, as empresas também têm o benefício de cumprir as cotas junto ao Ministério do Trabalho e esse jovem também tem, então, a sua carteira assinada pela primeira vez, ou seja, ele está buscando uma qualificação, a empresa está acreditando nele. Segundo a CDL, 85% dos jovens aprendizes já formados pelo curso estão empregados. O que significa para ti estar se preparando para o mercado de trabalho antes dos 18 anos? Eu acho muito importante, porque eu sei que daqui para frente eu vou estar mais avançada, vou estar evoluída. Eu já trabalhava antes, só que eu não tinha muito conhecimento, e agora é que eu estou me aprimorando mais. Conhecer bem, saber como é que funciona dentro de uma empresa e mais bem preparado para o trabalho. Procurei vários empregos assim, sabe? Só que eles não aceitavam de menor. Vim aqui no Projeto Pescar. Estou achando o curso muito bom para mim, porque eu desenvolvi várias coisas. Eu era muito tímida, não conseguia falar na frente de todo mundo. Hoje eu posso, eu sei que sou capaz de fazer. E desenvolver os trabalhos também em grupo, que era um pouquinho complicado em fazer. Aceitar opiniões dos outros, sabe? E, vai ser bom para mim no meu futuro. Significa muito, é bem importante, porque o primeiro emprego a gente entra em um local, empresa ou loja e não sabe exatamente o que fazer. Eles preparam a gente não para vender, como eles dizem, essa é a última etapa do comércio, tem muita coisa atrás, sendo administração, organização, isso é de meu interesse. O processo de seleção exige que os jovens inscritos tenham entre 16 e 19 anos, estejam estudando ou tenham concluído os estudos em escola pública e tenham interesse em frequentar o curso diariamente. Os selecionados recebem um auxílio de meio salário mínimo, mais vale transporte e contam com encaminhamento para o mercado de trabalho. É perceptível que esse jovem está buscando ainda mais cedo essa sua emancipação. Uma para contribuir em casa e outra para ele fazer a conquista, das suas coisas, dos seus anseios, dos seus interesses. Se ele não pode exercitar ou executar determinadas tarefas, ou funções dentro de uma empresa, ele pode estar buscando sim esses cursos de qualificação, que hoje em dia não é só o Pescar, Na nossa cidade a oferta é grande e de certa forma vai estar unindo a qualificação profissional, e a renda, que é tão importante em casa também. Sempre que tu enfrenta essa situação, tu ouve aquela explicação, mas ele tem que estar trabalhando, senão ele vai estar na rua, vai estar fazendo outra coisa. E não, existem opções, e essa do Projeto Pescar mostra isso, onde os jovens estão sendo qualificados para o trabalho. Não adianta tu pegar uma criança, um adolescente e jogar numa atividade que ela não tem formação nenhuma. Ela vai trabalhar mal, o trabalho vai ser danoso para essa pessoa e ela vai ser explorada, porque ela não tem qualificação. O fundamental para nós é a questão da aprendizagem. Esse exemplo vai bem na linha que o Ministério do Trabalho defende e atua. Wandes, você trabalha na fiscalização. Como é que funciona a fiscalização? Quais são os períodos que vocês fazem, as eventuais multas? Assim, Marcos, a questão do trabalho infantil ela está presente em todas as ações fiscais. Cada fiscalização que é feita pelo Ministério do Trabalho, esse é um atributo verificado. A gente examina se existe ou não trabalho infantil, naquele local. O que é proibido? É proibido o trabalho do menor de 16 anos. É uma coisa comum? Qual é a periodicidade que as pessoas estão denunciando bastante ou não? Não muito. Normalmente vem via Ministério do Trabalho, mas o Disque 100 é o local, o telefone a nível nacional colocado pelo governo federal, para esse tipo de denúncia também. Não é só para violência, maus tratos contra a criança, porque não deixa de ser também, o Disque 100. E também nós aqui em Caxias temos no Conselho Tutelar uma educadora nossa da FAS, uma servidora nossa que acolhe as denúncias, todo e qualquer tipo de denúncia. Também já deixar esses telefones, Por favor, para que o pessoal possa estar fazendo essas denúncias. Bom, do Conselho é o 3901 1517 ou 3901 1518 ou 3901 1519. E aí, Bruno, o que tu pensa dessa questão do trabalho da criança? Já viu, já conhece alguém? O que tu acha? Que a criança tem que trabalhar, não tem? Como é que é a tua visão? Eu vi muitas vezes na TV e eu acho que criança não tem que trabalhar. Criança tem que brincar e tem que se divertir. Muitas vezes eu vi na TV criança juntando latinha para vender, para levar dinheiro para os pais. E não é legal, né? Não. Obrigado. Bruno, seu colega, por favor. Como é que é teu nome? Fábio. E aí, Fábio, conhece alguém menor de idade, menor de 16 anos que trabalha? O que você pensa dessa situação? Ué, mas...
Pode falar mais perto. Eu já vi mais 5, 6, mais de 6 pessoas já. Certo. Criança já trabalhando, latinha, ferro, tudo. E não é legal, né? Não é legal. A criança tem que estar na escola. Tá legal. Estudando. Muito obrigado. Cadê? Seu nome, por favor? Cristina. Pode segurar, Cristina. E aí, Cristina, qual é a sua opinião? Eu acho que não seria certo a criança trabalhar. Você conhece alguém, não precisa dizer nome, mas já presenciou alguém que de repente trabalha? Mas na televisão com certeza já viu, né? E não é uma coisa muito legal. Tá certo, muito obrigado. Nós recebemos no estúdio também o Dot, que faz parte do Centro Educativo da ENCA. Tudo bem, Dot? Beleza, Marcos. Como é que funciona o trabalho lá na ENCA, Centro Educativo? A ENCA, ela tem vários projetos na cidade, né? Ela trabalha com uma escola de música no bairro Reolon, trabalha no centro da cidade com um local só para crianças com necessidades especiais. Também tem uma casa de abrigo. E o nosso é o centro educativo, onde a gente atende as crianças no turno contrário da escola, né? E crianças de 6 a 14 anos, entre várias atividades, temos aula de circo, né? Que está aqui. Além do circo, temos aula de dança, aula de música e várias atividades, desenho, enfim. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay because talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5.
pais que pedem para os seus filhos mais velhos cuidarem dos filhos mais novos. Será que isso é trabalho? Qual é o limite? Dá para quantificar? Pois é, em cada momento histórico, assim, cada sociedade cria, né, suas normas, enfim, e isso é estabelecido, no caso do nosso tempo atual, por lei, né? A legislação é bastante rígida quanto a isso, né? Proibindo a prática de trabalho sistemático e dos trabalhos perigosos, enfim. Mas no período que eu estudo, né? No período histórico que eu estudo, que é lá no início do século XX, não existia a regulamentação social, né, que existe hoje. As leis sociais no Brasil são consolidadas, são instituídas assim, com mais vigor, com mais força, só a partir da década de 30 e 40. Né? O contexto que eu estudo é um contexto de liberalismo, né? Em que as relações sociais são desregulamentadas e isso fica a cargo, né, dos indivíduos, né, nas suas relações ali, estabelecerem o que é aceito ou não. Também se sabe que no Brasil, na virada do século e aí até os anos 40, 40% da mão de obra nas indústrias têxteis, principalmente de São Paulo, era feito por crianças. Tá? Então, gerando riqueza dos grandes barões, às custas de mão de obra explorada infantil. Hoje em dia, o Brasil trabalhou muito para proteger suas crianças e seus adolescentes. Então, na questão de 19 anos, o Brasil baixou em 56% a mão de obra infantil. Mas muitos desafios a gente tem pela frente, muita coisa ainda a gente tem para trabalhar. Com isso, ela tem mais chance de se intoxicar, por exemplo, com agrotóxicos, se ela lida com agrotóxicos sem os EPIs nas lavouras. Ela tem mais chance de ter perda auditiva, né, precocemente, se ela trabalha numa atividade profissional que tenha ruído. Ela tem grande chance de fazer lesões ósteo-músculo-esqueléticas. Existem patologias bem definidas na literatura médica que, quando tu faz o diagnóstico, principalmente em algumas lesões de coluna e algumas lesões de quadril, tu faz isso, então, esse diagnóstico numa pessoa com 30 anos, 40 anos, tu diz, opa, aqui tem chance dessa pessoa ter trabalhado em tenra idade. Então, se sabe que trabalho infantil ele tem prejuízo físico e psicológico. As crianças que trabalham, adolescentes que trabalham, eles têm uma irritabilidade exacerbada, eles têm vários graus de depressão, tristeza, eles se afastam dos seus pares e sem falar dos acidentes. Muito obrigado. A Maria Virgínia, tudo bem, Maria? Tudo bem, boa noite. Você que trabalha na FAS, né? Isso, Como é que funciona o trabalho da FAS, essa erradicação do trabalho infantil? Tá. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ele atende famílias cujos crianças e adolescentes estão em situação de risco. E a gente considera o trabalho infantil uma situação de violência contra a criança e o adolescente. Então, a gente tem uma equipe de psicólogos e assistentes sociais que estão à disposição para atender essas famílias, prestando orientação e apoio e dando encaminhamentos para que se extinga a situação de trabalho infantil. Antes de saber como é que funciona o teu estágio, eu quero saber com quantos anos tu começou a trabalhar? A trabalhar, eu fui jovem aprendiz pelo SENAC aos 14. Fiquei 5 meses estudando dentro do SENAC, né? E 3 meses na Renner. Essa distinção, a gente conversava antes do programa, eu queria que tu explicasse para nós essa legalidade, né, de trabalho que tu fez do jovem aprendiz. Então, como o Vânis falou, é a partir dos 14 anos, né? Até os 16, eu procurei, na verdade, o SENAC, era próximo à minha casa, a gente faz uma inscrição e eles vão dar um retorno para ti se tu foi selecionado ou não. Depois tu tem que ir em busca de um padrinho, vamos dizer assim. Então eu consegui a Renner, né? Os outros colegas, enfim, farmácias, comércio, meu curso era para vendedora, né? Então, 5 meses estudando dentro do SENAC, eles ensinavam várias coisas que, como é que eu vou dizer, rotinas de uma vendedora, né? E depois, então, eu tive que ficar 3 meses
trabalhando também como jovem aprendiz dentro da Renner. Nós vamos orientar esses pais do que deve ser feito, né? No caso, quando nós recebemos uma informação do Ministério do Trabalho de que haja aquele adolescente ou aquela criança estava em situação de trabalho, a gente convida ele a comparecer no Conselho Tutelar, né? Vamos conversar com os pais, vamos conversar com o adolescente, vamos encaminhar para o Cadastro Único, que é onde existem os programas, né, no caso, para a sociedade, atendendo às necessidades daquela família. Pois é, eu acredito que essas atividades que são orientadas, que são supervisionadas, que são esporádicas, momentâneas e com um objetivo bem claro, que é a educação, né, que é a formação, geralmente não são consideradas, né, trabalho infantil pelas sociedades e pelas legislações. Mas o que a gente percebe é que cada sociedade forma as suas crianças para o futuro que espera de si mesmo, né? A gente, estudando a política internacional sobre trabalho infantil e sobre a criança, a gente encontra, desde o século XIX, uma luta muito intensa para proteger a criança dessas formas de exploração, né, das formas piores de exploração, pelo menos, e fica claro, né, nos discursos desse movimento internacional todo que acontece, né, desde o século XIX, como eu disse, e que ganha muita força, né, ao longo do século XX, a gente percebe que o que está por trás desses militantes é um desejo de que a humanidade ofereça para suas crianças o melhor que ela tem. Os pais devem incentivar a escola, procurar dentro da rede da infância de Caxias do Sul outras atividades, né, para evitar realmente isso, serem orientados, né, seja no Conselho Tutelar, a própria FAS, nos CRAS, né, que são os centros de referência no território, né, que isso faz bem para todas as crianças. Nós queremos, né, eu acho que aí a partir da Convenção dos Direitos Humanos, né, que o Brasil é signatário, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é vista como prioridade absoluta, e o Brasil tem dado esse resultado bem melhor do que outros, né? Tanto é que vai ser agora em outubro o local onde que vai ser realizado no Brasil o encontro, uma conferência, a terceira conferência global sobre o trabalho infantil vai ser no Brasil, pelos resultados positivos que ele tem apresentado, né? E aí vai ser realizado também, vai ter um representante do Rio Grande do Sul, né, que é a nossa Iridã Magalhães, que ela é uma lutadora, certo, né, que vai ser representante da região sul no Brasil para defender o direito da criança de ser feliz. Muito obrigado. O programa está chegando ao final, agradeço a presença de todos, muito obrigado, foi uma discussão muito boa. A gente sabe que é um problema muito complexo, a gente precisaria de vários outros programas, mas acho que o primeiro passo já foi dado, sempre é oportuno discutir essa questão tão delicada. O Rede de Olhares vai ficando por aqui, a gente termina agora com mais uma apresentação das crianças e adolescentes do Centro Educativo da ENCA. Fiquem à vontade, até a próxima. E aí, gurizada, tudo bem? Vou fazer uma brincadeira aí com nós, ó. Vai vir um pega-boba aí, ó. Vai vir meu amigo aí, daí a gente vai fazer uma brincadeira com ele. Aí, amigo. E aí, cara, onde é que tu vai? Vou lá numa festa lá. Fazer o quê? Animar a rapaziada. Não, cara, aqui eu tenho um doce pra ti, se tu quiser. Ah. Tem mel? Mel, adoro mel. Então senta aí. Tá vendo aqueles telespectadores? Eles não são mais telespectadores. Eu vou sair sugando todos eles. E daí eles vão virar mel, daí eu vou sair sugando todos eles. Tá. Tá vendo? Daí quando eu chegar na tua frente eu vou bater 3 asazinhas, daí tu fala abelha, abelhinha, daí meu nome é Boquinha, certo? Certo. Então tá. Eu vou ganhar mel. Abelha, abelha, me dá mel na minha boquinha.
foi uma catarrada.